Shalom, igreja, shalom, família bendita do Senhor. Hoje eu quero falar com você sobre uma dor muito comum em todos nós, seres humanos, que é o medo do novo, o medo da perda, o medo da ruptura, a dificuldade em que nós temos de deixar o passado e seguir em frente. Só que a vida é cheia desses reveses. Então, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de pegar um texto bíblico aqui. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pega para fazer esse estudo. Pega papel, caneta para você anotar coisas, porque Deus vai falar com você. Eu não sei que momento de ruptura você está vivendo, ou Deus está preparando você para viver, ou que momento você já deveria ter rompido com essa ruptura para não ter nenhuma raiz de amargura mais dentro de você e você ficar vivendo com essa nostalgia das coisas do passado. Porque no passado tem muitas coisas boas. Eu vejo pessoas idosas falando, bom era no meu tempo, que não sei o que isso, que aquilo. E uma vez alguém falou isso e a outra falou assim, não era bom nada. A avó dele falou, não era bom nada, porque naquela época não tinha ferro elétrico, eu tinha que botar carvão dentro de um ferro, esperar esquentar para passar roupa. Naquela época não tinha televisão, não tinha telefone celular, só quem tinha telefone era rico. Quem é da minha idade, 50 a mais, sabe que para falar com o outro tinha que ligar. Eu, por exemplo, para ligar para minha esposa, Alana, eu ligava para a tia dela, vizinha dela, para poder chamar, porque nem todo mundo tinha telefone fixo. Hoje ninguém mais tem telefone fixo. Então, bom não é o passado, não. Bom é o futuro, não é nem hoje. O bom é o futuro, é o que está por vir. O que vem para frente é melhor. Então, vamos pegar um texto bíblico, já que você já pegou papel, caneta, ou então, se você é mais tecnológico, é do futuro, pegue seu celular aí. O texto que eu vou pegar está em 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Eu rejeitei. Deus está falando, eu rejeitei como Deus de Israel. Encha o seu jarro com óleo, vá até Belém e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei eu ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse, leve um novilho, você diga a ele que vai sacrificar o Senhor, convide Jessé para o sacrifício. Olha aí, às vezes você está resistindo ao novo de Deus, pensando no negativo, e Deus já está te dando uma estratégia. Fala que vai sacrificar, vai levar um novilho, convide o Jessé, aí você ungirá para mim aquele que eu indicar. E aí eu não vou ler o texto todo, mas você vai lembrar que passa filho por filho, e aí Samuel olha, caramba, olha só o Eliabe, o cara grandão, fortão, bonitão, igual o Saul, todo grandão, todo musculoso, guerreiro do exército, deve ser esse cara. Não era. Então, às vezes, você está querendo fazer uma escolha correta aos teus próprios olhos, mas Deus não quer, Deus rejeitou. E aí, nesse texto aqui, Deus vai falar assim, cara, presta atenção, o Senhor não escolheu esse, nem nenhum desses. E aí, ainda tem o caçula, mas está cuidando das ovelhas. Samuel diz, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. O rejeitado de todos é aquele que Deus escolheu. E você está na opinião pública, esse não, e é aquele. O rapaz era ruivo, de bons olhos e boa aparência, então disse o Senhor, é esse, levanta e unja. Mas Deus falou o quê? O Senhor não vê como o homem. Acredite, você está tendo uma visão, você está tendo uma percepção, mas Deus não vê como você vê. Deus não vê como o homem, Deus vê o coração. Então eu quero que você esteja pronto para a mudança. Esse é um vídeo que vai te preparar, um ensino que eu estou compartilhando com você, que já Deus compartilhou comigo, outros mestres já me ensinaram sobre esse tipo de assunto, e hoje está fazendo muito sentido, eu estou compactando esse estudo aqui. Às vezes a gente resiste aí. Eu quero que você pense no seguinte,
Imagine a dificuldade de Abraão sair não só da sua terra, da sua região geográfica, mas sair da sua parentela, deixar pai, mãe, todo mundo. Jesus falou o seguinte: aquele que não me amar mais do que seu pai e sua mãe não é digno de mim. Ele falou que é para você odiar? Não, ele falou que é para, se você amar mais essas pessoas, você não vai ser digno dele. Por quê? O que Jesus está falando aqui? É outra ruptura, é outra saída. Quando você se converteu, vamos voltar lá no momento da sua conversão, ou se você está se convertendo agora, você vai entender esse processo, essa ruptura, essa mudança. Você teve perdas. Se a sua família não era convertida, você teve resistência a mudanças. Você está numa mesa onde se fala de mulher, sexo, fornicação, traição, se trata adultério como uma coisa normal. Você trabalha num ambiente onde a corrupção é uma coisa normal, onde a deslealdade é uma coisa normal, onde a maldade é normal, onde o ambiente é tóxico. Eu sou veterano do Exército, servi 31 anos no Exército Brasileiro, então é um ambiente onde tem gente de todo tipo, onde tem muito palavrão, onde a gente ensina o soldado a rusticidade, a agressividade. Então não é um ambiente que você vai falar de Jesus com muita facilidade. Você vai falar de Jesus e a palavra de Jesus vai filtrar um ou outro. Pregue para todos, um para salvação, outros para condenação. Então, falando do seu momento de conversão, quando você se converte e você começa a falar de Jesus no seu ambiente de trabalho, ou se você evita certas conversas de pessoa, pô, cara, o que tá vendo contigo? Tu tá diferente. O meu irmão consanguíneo falou para mim, cara, quando tu se converteu, você ficou muito chato. Eu continuo chato, só que sou menos radical do que naquela época. Hoje eu já tolero que as pessoas falem coisas ao meu redor sem eu sair de perto. Por quê? Eu já estou mais calejado. Então, se você está se convertendo agora, você não pode estar em determinados ambientes. É bom você evitar. Um alcoólatra não pode tomar o primeiro gole. Se você se converteu, você não pode ir numa festa, num restaurante onde tem bebida, onde tem, sei lá, azaração. Você agora é um homem casado, uma mulher casada, você é uma pessoa... Quando você casou, você disse não para todas as outras pessoas. Então você escolheu uma só. Então a pessoa casada, ela não vai frequentar determinados ambientes. Isso é uma ruptura. Acabou, é um luto. Você saiu de uma terra, você saiu de uma parentela, você saiu de uma cultura, você agora pertence ao reino de Deus. Então, quando você se converte, você perde amigos porque você não fala mais a mesma linguagem que eles, você perde a admiração de algumas pessoas, as pessoas acham que você está metido, que você está radical, que você pensa agora que você é o santarrão. Então a perda faz parte do processo. E o luto não pode te fazer voltar. O povo saiu do Egito e queria voltar ao Egito. E agora eu quero te lembrar de uma coisa. Quando o povo saiu do Egito, alguns falaram assim, estou com saudade das cebolas, estou com saudade do tempero do Egito. E assim como eu falei que a gente tem saudade das coisas boas que passaram, que a gente lembra das coisas boas, bom era no meu tempo. Não era bom nada, porque não tinha isso, não tinha aquilo. O Egito também tinha chicotada, o Egito também tinha humilhação, o Egito tinha limitação de liberdade, você não pode ir para o deserto adorar. Então você precisa pensar não só nas coisas boas do passado. Abraão, o pai da fé, ele saiu da sua terra, da sua parentela e foi para uma terra que eu te mostrarei. Vem para uma terra que eu te mostrarei. É normal o ser humano ele ter medo do desconhecido, medo da perda, o medo da ruptura. E você vê que Deus te dá o primeiro passo, você sai e nem sempre as coisas acontecem ali. Então entenda uma coisa, Abraão saiu da sua terra, mas não levou a sua parentela. Ele não saiu da parentela, ele levou a parentela, ele levou Ló com ele. E você vê que Isaac só nasceu depois que ele se apartou de Ló, que Ló foi morar em
Sodoma e Gomorra, mas ele não brigou com Ló. Os pastores se desentenderam. Quando Deus falou, vou destruir Sodoma e Gomorra, Deus falou para Abraão, Deus sentou com Abraão, almoçou com Abraão, falou, vai acontecer isso. Não, mas e Abraão como intercessor? Então você sai, mas você intercede. Abraão, mas e se tiver tantos justos e mais tantos justos, como é que faz? Se você quer ser amigo de Deus, você tem que saber do plano de Deus e querer entender qual é o plano dele e obedecer. E aí ele intercede por Ló, Deus manda anjos, tira a família de Ló de lá de Sodoma, mas aí resistência, mudança é o tema que a gente está tratando. O que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Então, pare de olhar para trás. Deus está fazendo uma coisa nova. Então, pare de chorar pelo que passou, entendeu? Deus escolheu algo novo. Deus escolheu um novo rei para ele. Eu já provi para mim um novo rei. Deus falou, eu provi para mim um novo rei. Tem a hora de chorar por Saul. Por exemplo, a Bíblia, eu separei aqui um texto, tá em 2 Samuel 1,12, vai ser rápido, um versículo só. Prantearam e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Quando Saul morreu, as pessoas choraram, foi um choro lícito. Mas quando Samuel chorou, ele falou, até quando você vai ficar entristecido por causa de Samuel? E aí eu pergunto para você, até quando você vai ficar triste porque você passou por essa ruptura, que eu não sei qual é? Por quanto tempo você vai ficar assim? Por esse emprego que você perdeu, por essa transferência que você teve que ir, por essa missão que você vai num outro lugar? Eu posso procurar aqui um texto aqui onde fala que Davi chorou. Davi se levantou. Não vou procurar não, vamos para a gente não perder tempo. Davi, ele recebe uma palavra de Natã. O filho dele com Batseba adoece. Ele jejua e ora por 7 dias, ou seja, Davi buscou o Senhor. Tem uma coisa ruim acontecendo. Ele não sabe se vai mudar o veredito ou não. Ele buscou o Senhor. Quando ele vê que o pessoal está cochichando, ele entende. Meu filho morreu. O que ele fez? Ele levantou, tomou um banho, porque ele estava vestido de pano de saco, roupa de pano de saco e cinza sobre a cabeça. Ele toma um banho, lavou o cabelo, botou roupa limpa, óleo no cabelo, se penteou, se ajeitou e foi comer. Aí as pessoas, você estava aí. Ele não volta mais para mim, a criança morreu. Eu vou a ele um dia. Eu vou a ele um dia. A certeza da ressurreição, da salvação de Davi. É só essa certeza que a gente tem que ter. Davi era um cara que tinha uma coisa só na cabeça. Uma coisa pedia ao Senhor, que possa morar junto contigo e contemplar a tua beleza. Uma coisa só eu pedi ao Senhor. Quando Davi faz essa besteira de se envolver com Batseba, ele fala, cria em mim um espírito puro, me dá um coração novo, um espírito reto, e não retires de mim a alegria da tua salvação. Ele queria a salvação. Então, meu amigo, minha amiga, você pode perder tudo, mas não pode perder a salvação. Você pode perder a sua terra, você pode perder a sua parentela, eu sei que existem coisas que são difíceis de perder, porque você perde parte da identidade. Quando ocorre um divórcio, uma morte, uma viuvez, infelizmente divórcios acontecem. Aí você tem que lidar com isso. A outra pessoa foi embora, já está com outro, já está com outra, já casou, já está grávido, já está grávida, já engravidou outra, já foi embora. Não quer mais saber. Até quando você vai ficar vivendo naquele passado? Ai, mas como era bom aquele tempo. Toma um banho, lava, tira a roupa de pano de saco e cinza e
Você já conversou com Deus. Deus pode mudar de ideia em algumas coisas? Pode. O profeta Isaías foi lá e deu um veredito para Ezequias. Falou, ó, você vai morrer. O rei olhou para a parede e falou, Deus, tanta coisa eu fiz e tal, de certo, me dediquei ao Senhor, eu fui zeloso pela tua obra, eu fiz isso, fez aquilo. Antes de chegar no portão, Deus falou com o profeta, volta lá que eu vou dar mais X anos de vida para o cara. E aí o rei vacilou, mas isso é outro tema de outro estudo. Até Deus muda de ideia, Deus ungiu e Deus rejeitou Saul. Deus ungiu Davi no lugar dele, já tinha outro rei, já pronto, na cabeça. Você tem que estar pronto. Por que surgiu esse estudo hoje aqui? Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Eu estava tendo uma conversa difícil, por conta de mudanças que estão acontecendo na minha vida, na minha casa, né? E aí, essa resistência à mudança, Deus falou comigo. Marcelo, quando você saiu do exército, quando você se aposentou, foi um luto. Você perdeu todos os seus amigos, aquele grupo de convívio. Eu acordo hoje, não pego mais o carro e vou para o quartel e tem café pronto lá para eu tomar e eu pego aquela xícara e boto lá em cima da pia, da bancada e o soldado vem e recolhe. Não tem mais, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer meu café, eu almoço. Tem dia que eu tenho que fazer comida porque a mulher não está em casa, deixou. Se ela deixou a comida também, eu tenho que esquentar, tenho que cuidar do meu filho, tenho que fazer coisas aqui e ali. O cenário mudou e a gente tem que estar pronto para a mudança. E aí eu quero pegar outro texto com você. Você tem que entender, nós, é um ensinamento para nós, não é para mim não, tá? Há momentos que Deus diz, permaneçam firmes. E tem momentos que Deus diz, como disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Há momentos que ele diz, levanta e vai. Tem hora que ele fala, fica aqui até que eu mande você sair. E a gente tem que seguir a direção de Deus. Então hoje de manhã, quando eu estava falando, puxa, mas é tão difícil começar de novo, tá apto a essas mudanças, eu lembrei do povo no deserto. Imagina o seguinte, eu pesquisei aqui no meu celular, falei quanto pesava a Arca da Aliança. A Bíblia diz que pesava mais de 80 quilos. Quanto é que pesava o candelabro de 7 velas, aquele candelabro de ouro? Pesava dezenas de quilos. E eu estou falando só de 2 objetos, a Arca da Aliança, ó, revestida de ouro, feita de madeira de acácia, com um anjo em cima. 80 quilos. Agora nós estamos falando de 2 objetos, agora imagina todos os utensílios, os cálices, a bacia, a mesa da proposição, imagina tudo aquela estrutura do átrio, do santo lugar, do santíssimo lugar, aquela cortina enorme, pesada, que o véu que se rasgou de cima a baixo, toda aquela estrutura de madeira. Madeira pesa, gente. Toda aquela estrutura, uma estante dessa é pesada. Imagina toda aquela estrutura de madeira que tinha que ser firme com aquelas cordas para prender aquelas lonas. Eu não sei se era lona, eu não sei se era de pele de carneiro, de cabrito. Imagina aquela lona enorme. Você vê quando um circo chega na cidade, quantos caminhões chegam com o circo. Quando ele vai embora, quanto tempo. Você já viu um circo sendo montado? Imagina o tabernáculo. Aí montou todo o tabernáculo, aquelas cordas, montou toda aquela estrutura, montou tudo aquilo e tal, e agora está tudo organizado, agora vamos montar nossas tendas, tantas tribos para cá, tantas tribos para lá, vamos se organizar e tal e coisa, pronto, beleza. Hoje o dia está tranquilo, não tem nada para fazer, montamos a barraca, montamos tudo, maná caindo hoje, caiu ontem, caiu anteontem também, está tudo certo e tal, e de repente você sente aquele raio solar batendo no teu rosto. A nuvem saiu do lugar, a nuvem se moveu,
A nuvem se move, aí você vai desmontar o tabernáculo, vai embalar os utensílios, você vai carregar toneladas de material, vai botar no lombo do burro, do jumento, sei lá do que, aquelas milhares, dizem que eram milhares de pessoas, você vai organizar aquelas milhares de pessoas, você vai caminhar dias, aí caminhando dias e dias, aí dorme à noite ao relento, aí Deus coloca a coluna de fogo para te aquecer do frio, aí você continua andando durante o dia, tá lá a nuvem, você tá debaixo da nuvem, ou seja, debaixo da presença você tem fogo à noite para te aquecer do frio, você tem a nuvem para proteger você do sol durante o dia. Entendeu? Desmonta tudo que tiver que desmontar. Desarma tudo que tiver que desarmar. Se a nuvem andou, vai atrás da nuvem. E detalhe, vai chegar em outro lugar, você vai ter que montar tudo novamente. Mas eu tenho uma coisa boa para falar para você. Certa vez eu li um artigo sobre neurociência, onde dizia que eles fizeram uma pesquisa com aqueles homens mais bem-sucedidos do Vale do Silício, os homens mais ricos do mundo, para identificar traços de personalidade. O que esses caras têm em comum para serem tão ricos, tão bem-sucedidos financeiramente, profissionalmente? Sabe o que eles tinham? A adaptação à mudança. Todos eles tiveram pais que se mudaram de lugar para o outro, ou seja, eles perderam seus amigos, suas conexões sociais e tiveram que refazer tudo em outro lugar. Pessoas que estavam acostumadas a se desconstruir e se reconstruir de novo. E o que isso traz na minha cabeça? Deus já sabia que para você entrar na Terra Prometida, você tem que estar apto à mudança, você tem que aprender a seguir a nuvem, você tem que estar buscando a presença do Senhor. Tem hora que Jesus saiu, eles ficaram sem a presença, aí Jesus falou o quê? Permanecer em Jerusalém até que do alto desça poder. O povo ficou, aquelas páginas em branco da Bíblia, 400 anos sem ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, sem Deus falar com nenhum sacerdote, mas eles não perderam a identidade. Quando Abraão sai da terra e da parentela, a palavra ali em hebraico é lech lehar, saia para ti mesmo. Por quê? Porque onde você está, onde você nasceu, existe uma cultura. A sua casa tem uma cultura. De repente você foi criado num lar disfuncional. Recentemente eu vi um Reels no Instagram, onde tinha uma psicóloga comentando a respeito daquele humorista, esqueci o nome dele, que até tentou lutar boxe aí e tal coisa, ele falando que foi criado num lar disfuncional, contando uma piada, que era gritaria, que era isso, que era aquilo. Você tem que sair dessa terra, você tem que sair dessa cultura, você tem que sair dessa parentela. Na tua família tem ciclos repetitivos de divórcio, briga, alcoolismo, adultério. Você tem que identificar isso com honestidade, fazer um inventário pessoal honesto. Meu avô era dono de prostíbulo. Houve adultério na minha família na próxima geração, em vários dos meus tios. Na outra geração, na geração dos meus pais também teve problema. Na geração dos meus irmãos e eu também, o adultério bateu na minha casa. Aí você vai pensando, olha, meu avô enriqueceu grilando terra dos outros, roubando terra dos outros. O meu pai montou uma empresa, ele roubava dos outros. Entendeu? Estou dando um exemplo. Jacó era trapaceiro? Jacó era trapaceiro. E Abraão, o pai da fé? Abraão vendeu a esposa dele para o faraó, depois vendeu para outro rei. E eu te pergunto, isso é honesto? Você vender a tua esposa, falar que você... Não, ela é minha irmã. Ele vendeu. Vendeu. E detalhe, não devolveu o que ele recebeu. Ele foi embora com todos aqueles bois, vacas, bezerros, ovelha, ouro, escravo. Tudo. A concubina do rei Agar, a escrava egípcia, que foi para a casa de Abraão para treinar a esposa dele, de Abraão.
ela foi para lá para treinar a mulher para servir ao rei. Agar foi para a casa de Sara para falar assim, ó, o faraó gosta assim, 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 você tem que se portar à mesa assim, 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 você tem que fazer. Lembra do livro de Esther? As mulheres passaram um ano em isolamento, com alimentação especial, banhos, especiarias e educação. Agar foi para casa, não se engane, Agar foi para a casa de Abraão para ensinar como o faraó gostaria de ser tratado por Sara. E aí, ele trapaceiro, Jacó trapaceiro, Isaac com algumas falhas de caráter também. Mas não pode pegar só o que é ruim. Abraão era amigo de Deus, Abraão era intercessor. Isaac, entulharam os poços dele, ele foi para outro lugar, e foi para outro lugar, e foi para outro lugar. Não, a bênção está sobre mim, eu posso ficar até no deserto. A bênção está sobre mim. Aí tomaram outro poço, o que ele falou? Fez um inventário pessoal. O que meu pai fazia que dava certo? Meu pai levantava altares e estabelecia poços. Aleluia, que momento. Que lembrança boa. Aí ele voltava lá, estabelecia os altares, voltou nos altares do pai dele, cavou os poços e os poços iam fluindo, transbordando. Então você inventaria o que é ruim na sua família e sai dessa terra, sai dessa parentela, sai dessa dimensão geográfica, vem para o reino. Você inventaria também o que é bom e fala, isso é legado, isso meu pai teve, meu pai serviu a Deus. Eu, Marcelo, vi meu pai tirar o paletó e colocar num mendigo para proteger ele do frio. Quando ele chegou em casa, minha mãe, cadê o paletó para eu lavar? Ele, eu acho que eu esqueci em algum consultório de algum médico que eu visitei. Ele era propagandista laboratorial. Não saiba a mão esquerda o que faz a sua mão direita. Meu pai era um homem honesto. Meu pai foi demitido de uma empresa por justa causa, porque se aborreceu com o chefe dele e porque ele era desunido. O que era desunido? Todo mundo roubava no combustível. Não, gastei o triplo. Todo mundo roubava na alimentação, gastei o quádruplo. Todo mundo roubava nas hospedagens, gastei o quíntuplo. E meu pai gastava o que ele gastava. Meu pai era honesto. Aí ele foi acusado de desunido. Não tinha espírito de equipe. Ameaçaram demitir meu pai. Meu pai se aborreceu, teve uma discussão com o gerente. O negócio se acalorou, parte ruim do meu pai. Cara sanguíneo, pulou, pegou a mesa, a mala dele cheia de amostra grátis, tacou em cima do cara, voou por cima da mesa e pegou o cara. Justa causa. Ficamos meses comendo variações do cardápio. Arroz, ovo. Arroz, ovo frito. Arroz, farofa de ovo. Macarrão, ovo. Macarrão, ovo cozido, ovo. Foi uma época. Tempos depois, quando eu tive maturidade para entender, meu pai me contou isso. Então, inventário. Meu pai era um homem honesto, mas o meu pai era um homem esquentado. Então, o que a gente tem que pegar de bom? A gente não pode repetir isso. A gente não pode repetir isso. Então, entenda que para alguns façam um inventário e aprenda que você vai ter que entender que a sua segurança não está no lugar onde você está, mas na presença que você segue. Na presença tem nuvens sobre a sua cabeça. Na presença, além de ter nuvens sobre sua cabeça para te proteger do sol durante o dia, tem fogo durante a noite. E outra coisa, não perca a sua essência, não perca a sua identidade. Talvez você não saiba, mas osso, em hebraico, significa essência. A palavra é essência. Por isso que Adão falou assim, essa sim é osso dos meus ossos. Essa tem a minha essência. E aí você vai entender que quando um morto é jogado sobre Eliseu, a essência dele era vida. Deus é vida. Deus é vida e abundância. Quando o morto bateu nos ossos, ressuscitou. Então não perca a sua essência. Deus te criou para quê? Para que você existe? Qual é a sua identidade, apesar de onde você está? Você não é... Esse vídeo também fala de identidade e propósito. Você precisa aceitar a mudança, porque Deus quer fazer o que com você?
lerar, quer te levar para o novo, mas ele quer te levar para onde você vai sair para você mesmo. Vai ter ruptura, vai ter deserto, vai ter maná que tem o mesmo gosto todo dia, vai ter gente te lembrando de onde você saiu. Você saiu de lá daquele lugar, lembra o que você fez? Eu sei que você fez do verão passado. Lembra de lá também como é que era bom aquele lugar lá? Você vai ter gente te falando do teu passado. Lembra da época que a gente fazia, acontecia, e pá, e tal. Aí você vai falar o quê? A mesma coisa que Lutero falou. Lutero ou Agostinho? Acho que foi Agostinho. Falou, a prostituta falou com ele: ei, você não lembra de mim não? Lembro. Então, eu ainda sou a mesma. E aí o que ele respondeu mas eu não sou mais o mesmo. Pegou? Então, sai da terra, não volte mais, não olhe para trás como a mulher de Ló. Deus está transicionando coisas. Deus já tirou, removeu Saul. Tem gente ainda chorando. Tiraram, entrou outro. Para de chorar. Faça como Davi. Morreu o filho dele com a Batseba. Ele chorou o tempo que tinha que chorar. Jejuou o tempo que tinha que jejuar. Mas aceitou a superioridade de Deus. Autonomia, autoridade de Deus inquestionável. Perdeu. Então não sei que luto você está vivendo, se você perdeu o emprego, se você perdeu alguém da sua família, mas a vida é feita de ciclos. Você estava no conforto da barriga da mamãe, saiu, teve que aprender a andar, caiu, andou de bicicleta, caiu, você foi para a escola, primeiro dia na escola, você chorou, tal coisa, depois você foi vivendo vários ciclos. Os mais importantes, o mais importante, se aceitou Jesus em algum momento, depois você casou, é outro ciclo. Antes de casar, você foi trabalhar, é outro ciclo, outro rito de passagem. Aí depois você teve um filho ou uma filha, outro rito de passagem, você aprendeu o que é amor incondicional, ficar acordado durante a noite, perder hora de sono. E já passamos de 30 minutos de vídeo. Hoje é dia 10, quarta-feira, 10 de junho. Não sei quando você está assistindo isso, mas eu acredito que você está passando por uma mudança, ou Deus está preparando você para uma transição, para uma mudança. Até quando você vai chorar por Saul? Deus já escolheu. Vamos ungir outro rei. Ele já proveu para si. De repente você saiu da tua terra, da tua parentela, mas Ur dos Caldeus é o lugar da feitiçaria, da idolatria. Terá, ou Tera, pai de Abraão, era dono de uma fábrica de ídolos. Lembra que Raquel sai da casa de Jacó com os terafins? Pois é. Pai de Abraão que fabricava terafim. Lembra que ela era o tio, o Jacó era sobrinho do Labão. Entendeu? Tem um parentesco nisso aí, tem uma ligação com Tera. Então, aprenda a sair dos lugares, aprenda a se direcionar para o novo. Saiu do Egito, saiba que não vai ser fácil, mas Deus vai abrir o mar. Deus vai fechar o mar sobre Faraó, vai fechar o mar vermelho. Fecha o mar vermelho. Não tenta construir ponte para voltar para o Mar Vermelho. Não volta para o Egito. Vamos para frente. Vamos seguir. Vamos entrar na Terra Prometida. Deus tem um novo. Vamos parar de resistir à mudança. Eu sei que você pode ter medo de perder sua identidade, medo de relacionamentos novos, medo de um recomeço. É tudo difícil. Mas Deus, através dessa palavra, a nuvem se moveu, vai atrás da nuvem. E ir atrás da nuvem implica você desmontar sua barraca, desmontar todo o tabernáculo e levar tudo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai,
Dá-nos a palavra que o Senhor deu para Josué. Assim como Deus foi com Moisés, Deus foi com Josué e falou: sê forte e corajoso, tem bom ânimo, medita nessa palavra dia e noite. Sê conosco, Senhor. Dá essa palavra para nós. Nós recebemos essa palavra. Assim como o Senhor diz: eis que estou fazendo uma coisa nova. Faça uma coisa nova na minha vida e na vida dos meus irmãos. Mas não nos deixe perder a nuvem do Senhor de vista. A gente vai desmontar o tabernáculo, a gente vai desmontar a barraca, a gente vai organizar os utensílios, a gente vai atrás da nuvem, a gente vai atrás do fogo, mas não deixe a gente perder. Guia-nos, Senhor, guia-nos com a tua nuvem, com a tua palavra, com a tua mão, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Dá-nos força para sair da terra, da parentela, da cultura passada. Dá-nos força para a gente tomar um banho hoje, Pai, cheio. Hoje, Pai, dá um banho em cada um de nós, Pai. Dá um banho em cada um de nós. Assim como aquele filho pródigo que volta para casa, dá-nos um anel de autoridade. Dá-nos roupas limpas. O Senhor está te dando roupas limpas, anel, cajado, autoridade, vinho novo, azeite sobre a sua cabeça, governo para um tempo novo, mas não perca de vista a nuvem, porque senão você perde a nuvem, você perde o caminho, você perde a coluna de fogo. Houve um tempo que Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto lhe desça e sejam revestidos de poder. Então houve um tempo para ficarmos parados. Deus hoje está descendo, que venha uma porção do Espírito Santo sobre mim, sobre você, o novo de Deus na sua vida, uma justiça destilada dos céus, para que você possa, assim como Davi, viveu o pranto, o luto, mas botou roupas novas, vestes novas e foi para casa. Que Deus te dê um coração novo, um espírito reto, que assim como o filho pródigo que voltou para casa, Deus te dê anel, roupa nova, autoridade, sandálias novas para pregar o evangelho da salvação, um renovo sobre a sua vida. O odre velho da religião, o odre velho das coisas do passado, todo sendo jogado fora, e um odre novo e um vinho novo, mas não remova os marcos antigos. Restaure os fundamentos e as veredas, diz o Senhor. Quando estava todo destruído o tabernáculo, o templo, foram lançados os fundamentos, os jovens gritavam, os velhos pranteavam: ai! O templo antigo! E os jovens estavam vendo uma coisa nova, eles já estavam adorando. Não dava para saber, era tão alto o grito que não dava para saber o que era a lamentação dos idosos, dos anciãos ou a alegria dos jovens. Deus está criando uma coisa nova, está criando rios no ermo. Se você crê, digita aí aleluia, amém, eu recebo. Algo parecido. Você não ouviu 40 minutos de pregação à toa. Você vai sair dessa palavra reformado, renovado, restaurado, suas energias, ser forte e corajoso. Você hoje pode estar como Gideão, pisando uva, malhando trigo no lagar onde era para pisar uva. Mas Deus vai aparecer e vai falar assim, ó, ser forte e corajoso, homem corajoso. Deus tem algo para você. Deus vai à frente, Ele vai romper todos os obstáculos, Ele vai fazer na sua vida. Deus vai te conduzir e vai ser com você assim como foi com Moisés.
Deus está me trazendo à memória aqui a palavra de Elias, que ele fala assim: não sou melhor do que os meus pais. Tira essa palavra agora e coloca a palavra de Jesus: os filhos farão obras maiores. Escreve aí nos comentários: os filhos farão obras maiores, eu farei obras maiores. Pai, em nome de Jesus, Pai, retira não só da terra da parentela, mas recolhe, Pai, toda palavra de maldição lançada pelas gerações anteriores, de geração em geração. Mas também, Pai, traga a mesma coisa que trouxe sobre Davi, uma consciência do pecado, um arrependimento genuíno, um inventário bem feito. Eu sou pecador, eu mereço a morte, aquela cruz era para mim, mas Jesus pagou minha dívida, ele morreu no meu lugar. Não foi barato, ele pagou com a vida, pagou com sangue, mas eu mereço a morte, eu mereço a morte. Nós temos que fazer diferente daquele fariseu. Senhor, graças te dou porque eu sou o cara, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tem. Não. Nós não estamos aqui para isso, Senhor. Nós estamos aqui para nos humilhar na sua presença. O Senhor não resiste a um coração contrito e humilhado. Humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor. Nós estamos aqui para dizer que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Vai trazendo, Pai, vai trazendo a memória, vai trazendo consciência. Vai passando um filme, Pai. Vai passando um filme na cabeça. Espírito Santo, o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Vai trazendo um filme à nossa cabeça. A tua palavra diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Jesus falou que adultério não é só deitar com a mulher alheia, desejar. Falou que os afeminados não entrarão no reino dos céus. Os maledicentes não entrarão. Os assassinos, homicidas não entrarão. Então, Pai, perdoa-nos, porque quando a gente amaldiçoou, quando a gente maldisse, quando a gente falou mal de alguém, a gente matou essa pessoa, matou quem ouviu e matou a nós mesmos, Pai. Como disse Davi, coloca um guarda na porta da nossa língua. Pai, traga essa consciência de arrependimento, Pai. Vai trazendo um filme. Os roubadores não entrarão no reino dos céus. Os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Traga agora uma unção de credulidade, Pai, de fé. Jesus falou, muitos milagres não foram feitos ali por causa da incredulidade daquelas pessoas, Pai. Então traga um derramamento de fé. Nós pedimos como os discípulos, aumenta-nos a nossa fé. Traga do alto, Pai, um derramamento de fé, um derramamento de unção, uma porção renovada, uma porção cheia. Sim, Pai, nós não falaremos como Elias, que falou, não sou melhor do que os meus pais. Nós falaremos como Eliseu, dá-nos a porção dobrada. Dá-nos a porção dobrada. Escreve aí nos comentários, eu quero a porção dobrada. Se você chegou até aqui, escreve aí nos comentários, eu quero a porção dobrada, eu quero a dupla unção. Os filhos farão obras maiores. O Senhor será comigo como foi com Moisés. Eu vou seguir a nuvem. Sim, Pai, traga uma consciência de pecado. Pai, mostra não as campinas verdes de Sodoma, mas mostra o pecado de Sodoma. Para que a gente, quando sair, não olhe para trás, Pai. Mostra não só as cebolas, os temperos e os peixes, o rio Nilo. Mostra também a humilhação, a limitação de liberdade, as chicotadas. Tira desse cativeiro, Pai, agora, em nome de Jesus. Sim, Pai. Nós queremos acessar o reino, Pai. Nós queremos fluir como
Paulo, cujo nome era Shaul, era Saulo, assim como Saul. Nós queremos largar, nós queremos perder tudo. Cheio. Saulo perdeu o emprego, Saulo perdeu as amizades, Saulo perdeu o convívio, Saulo perdeu a liberdade, mas Saulo não perdeu o Senhor de vista. Ele falou: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Aqueles homens ali, Pedro largou os barcos. Pai, fecha as águas do Egito. Pai, ajuda-nos a agirmos como Eliseu, que queimou as carroças, Pai. Pegou a grelha, a ferragem do arado, fez uma grelha ali, matou os bois e usou a carroça como lenha. Fez um churrasco, foi lá, se despediu dos pais dele e partiu atrás de Elias. E no dia que Elias foi arrebatado, ele falou: me dá o dobro da tua unção. Eu sei que é dura coisa pedir, Pai, mas tira-nos de Ur dos Caldeus, faça o nosso, corta toda ligação de alma e leva-nos para o novo, Pai. Traga consciência, Pai, para que a gente possa merecer o novo, merecer a terra prometida. Coloca um guarda para a gente não murmurar. E nos dê identidade e propósito. Se o Senhor quiser mudar os nossos nomes, como o Senhor fez com Saulo, como o Senhor fez com Pedro, como o Senhor fez com Abraão, muda os nossos nomes, como o Senhor fez com esses homens, e muda o nosso destino, Pai. Guia-nos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, Senhor. Guia-nos pelas tuas veredas. Nos dê um caminho reto, coração puro. Em nome de Jesus, Pai, que durante o dia o Senhor continue falando conosco durante essa semana, comigo, com cada um dos meus irmãos que ouviu essa mensagem até aqui, Pai. Toma-nos pelas mãos como o Senhor faz com uma criança. E que nós sejamos como uma criança também que se joga no colo do Pai, que confia, dá a mão para o Pai e é levado para onde o Pai estiver indo, ele não questiona, ele vai de mão dada, vai no ombro, vai no colo. Cuida de nós, Jesus, como um pastor cuida das suas ovelhas. Se tiver que pegar o seu cajado, pegar no nosso pescoço, nos puxar para seguir o Senhor, puxa. Se tiver que quebrar uma das nossas patas, como o Senhor fez com Jacó, que deslocou a junta do osso, desloca. Se tiver que, coloca-nos nos seus ombros, Pai, e leva-nos para onde o Senhor tiver que levar. Isso é que eu te peço. E ministra o que tiver que ministrar, pois nós não sabemos nem orar, mas o Senhor sabe. Ore em nós com seus gemidos inexprimíveis, Pai. Leve nossas orações, nossas lágrimas aos céus. Tira-nos da onde nós estamos, Pai, mas tira-nos com merecimento. Convença-nos e nos dê arrependimento do pecado, da justiça e do juízo. E dê-nos sabedoria para que a gente possa seguir, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe vocês que chegaram até aqui, que ouviram essa palavra. Nós continuaremos falando sobre identidade e propósito. Eu fiz recentemente um vídeo que fala sobre o seu nome em hebraico. Vou deixar aqui. Vou dar continuidade nesse tema. Você clica aqui se você quiser continuar entendendo sobre esse tema. E não se esquece, se inscreva no canal. Deus te abençoe. Até a próxima. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e a sua casa. E diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém.